O medo é o inimigo, como superá-lo com a filosofia estoica? O medo, como uma sombra persistente, acompanha a humanidade desde os primórdios. Seja o medo do desconhecido, do fracasso, da morte ou da perda, ele se manifesta em diversas formas, moldando nossas decisões e limitando nossas experiências. Essa emoção, embora natural, pode se tornar um obstáculo intransponível para a felicidade e o crescimento pessoal. A filosofia estoica, com sua ênfase na razão e na virtude, oferece um conjunto de ferramentas poderosas para enfrentar e superar o medo, permitindo que vivamos vidas mais autênticas e plenas. Desvendando as raízes do medo e as soluções estoicas. A natureza do medo, um inimigo interior. O medo como mecanismo de defesa, analisar a função biológica do medo e como ele se manifesta em diferentes situações. Tipos de medos, classificar os medos em categorias, como medo social, medo do futuro, medo da dor, etc. O medo como um julgamento, explorar a ideia estoica de que o medo não é um evento externo, mas sim um julgamento que causa uma situação. A filosofia estoica, um farol na escuridão. A dicotomia do controle, explicar a distinção entre o que está sob nosso controle, nossas ações, pensamentos, julgamentos e o que não está, eventos externos, o passado, o futuro. A importância da razão em demonstrar como a razão pode ser usada para desafiar e superar os pensamentos irracionais que alimentam o medo. As virtudes estoicas, apresentar as virtudes como antídotos para o medo, especialmente a coragem, a prudência e a justiça. Práticas estoicas para superar o medo. Exercícios práticos. Diário de medos, escrever sobre seus medos para identificá-los e analisá-los. Visualização negativa, imaginar o pior cenário possível para reduzir o impacto emocional de eventos futuros. Exposição gradual, enfrentar seus medos de forma gradual e controlada. Meditação, cultive a presença no momento presente para reduzir a ansiedade. A importância da comunidade e discutir como a comunidade estoica pode oferecer apoio e inspiração. O medo e a felicidade. O medo como obstáculo à felicidade e mostrar como o medo impede de experimentar a vida plenamente. A felicidade estoica, explorar o conceito de eudaimonia e como a superação do medo contribui para uma vida mais significativa. A natureza do medo. O medo, intrínseco à condição humana, é uma emoção primordial que se moldou ao longo da evolução. Originalmente, ele servia como um mecanismo de defesa, alertando nossos ancestrais sobre perigos iminentes e impulsionando-os a tomar medidas para garantir sua sobrevivência. Essa resposta fisiológica, caracterizada por taquicardia, sudorese e tensão muscular, preparava o organismo para a luta ou a fuga. Tipos de medos, um espectro diversificado. O medo se manifesta de inúmeras formas, adaptando-se às complexidades da vida moderna. Alguns dos medos mais comuns incluem medo do desconhecido e a incerteza sobre o futuro e a falta de informações sobre novas situações geram ansiedade e apreensão. Medo da morte e a consciência da finitude da vida pode levar a medos existenciais profundos. Medo do fracasso, o temor de não alcançar os objetivos e expectativas, tanto pessoais quanto sociais. Medo do julgamento e a preocupação com a opinião dos outros e o desejo de ser aceito. Medo da solidão e o temor de ser abandonado ou rejeitado. Medo da perda e a angústia de perder pessoas queridas, bens materiais ou o status quo. É importante ressaltar que esses medos não são estanques e podem se sobrepor ou se combinar de diversas maneiras. A distinção entre medo saudável e medo paralisante. Embora o medo seja uma emoção inerente à natureza humana, é fundamental distinguir entre o medo saudável e o medo paralisante. Medo saudável. O medo saudável serve como um sinal de alerta, motivando-nos a tomar precauções e agir com cautela. Ele nos protege de perigos reais e nos impulsiona a buscar o crescimento pessoal. Medo paralisante. O medo paralisante, por sua vez, limita nossas ações e impede que alcancemos nosso pleno potencial. Ele se manifesta como ansiedade excessiva, fobias e pânico, e pode interferir significativamente na qualidade de vida. O medo é uma emoção complexa que desempenha um papel ambivalente em nossas vidas. Enquanto o medo saudável nos protege, o medo paralisante nos limita.
Compreender a natureza do medo é o primeiro passo para superá-lo e viver uma vida mais plena. O medo sob a ótica estoica. A filosofia estoica oferece uma perspectiva única sobre as emoções, especialmente o medo. Ao invés de ver as emoções como forças externas que nos dominam, os estoicos as consideram como julgamentos que fazem sobre eventos externos. As emoções como julgamentos. Para os estoicos, nossas emoções não são respostas automáticas e inevitáveis aos eventos, mas sim o resultado de nossas interpretações sobre esses eventos. O medo, por exemplo, não é causado pela perda de um emprego, mas pelo julgamento de que essa perda significa ruína financeira e pessoal. O papel da razão na gestão das emoções. A razão, segundo os estoicos, é a ferramenta mais poderosa para lidar com as emoções, inclusive o medo. Ao utilizar a razão, podemos questionar nossos julgamentos, identificar distorções cognitivas e desenvolver uma perspectiva mais objetiva sobre as situações. A prática constante da razão nos permite identificar os pensamentos que geram o medo e, ao observar nossos pensamentos, podemos identificar as opiniões irracionais que alimentam o medo. Questionar a validade desses pensamentos e, através de perguntas como essa crença é baseada em fatos ou em suposições, podemos desafiar a lógica dos nossos medos. Substituir pensamentos negativos por pensamentos mais racionais. Ao identificar pensamentos negativos, podemos substituí-los por pensamentos mais realistas e construtivos. A dicotomia do controle: o que está sob nosso poder? Um dos conceitos centrais do estoicismo é a distinção entre o que está sob nosso controle e o que não está. Essa dicotomia é fundamental para lidar com o medo, pois nos permite direcionar nossa energia para aquilo que podemos mudar e aceitar com serenidade aquilo que não podemos. O que está sob nosso controle e nossos pensamentos, juízos, ações e respostas. Ao focar em desenvolver nossa virtude e controlar nossos julgamentos, podemos influenciar significativamente nossas emoções. O que não está sob nosso controle: eventos externos, o passado, o futuro e as opiniões dos outros. Ao aceitar que não podemos controlar tudo, libertar-nos da ansiedade e do medo. A filosofia estoica nos ensina que o medo é uma construção mental que podemos influenciar através da razão. Ao questionar nossos julgamentos, cultivar a virtude e aceitar o que está fora de nosso controle, podemos reduzir significativamente o impacto do medo em nossas vidas. Práticas estoicas para superar o medo. A filosofia estoica oferece um conjunto de ferramentas práticas para lidar com o medo e cultivar a serenidade interior. Ao implementar essas práticas em nossa vida cotidiana, podemos transformar a relação que temos com o medo e viver uma vida mais plena. Exercícios de visualização negativa, preparando-se para o pior. A visualização negativa consiste em imaginar o pior cenário possível relacionado a um determinado medo. Essa prática, aparentemente contraintuitiva, pode paradoxalmente aumentar a ansiedade. Ao confrontar nossos medos de frente, nos tornamos menos suscetíveis a eles e desenvolvemos maior resiliência. Meditação e mindfulness, cultivando a presença. A meditação e o mindfulness são práticas que nos ajudam a ancorar no presente momento, observando nossos pensamentos e sensações sem julgamento. Ao cultivar a presença, diminuímos a influência de pensamentos ansiosos sobre o futuro e nos tornamos mais resilientes às emoções negativas, como o medo. Journaling e desvendando os medos. Escrever sobre nossos medos em um diário pode ser uma ferramenta poderosa para compreendê-los melhor. Ao externalizar nossos pensamentos e emoções, podemos identificar padrões, considerados limitantes e as raízes do medo. Essa prática também nos permite analisar nossos medos de forma mais racional e objetiva. Exposição gradual, enfrentando o medo frente a frente. A exposição gradual consiste em enfrentar gradualmente situações que nos causam medo. Ao nos expormos gradualmente a esses estímulos, podemos desensibilizar nossa resposta ao medo e aumentar nossa confiança. A filosofia da aceitação e a arte de soltar. Aceitar o que está fora do nosso controle é um dos pilares da filosofia estoica. Ao aceitar as coisas como elas são, libertamo-nos da frustração e da ansiedade. Essa prática não significa passividade, mas sim a sabedoria de direcionar nossa energia para aquilo que podemos mudar. O medo e a virtude, cultivando a coragem.
A coragem é a virtude estoica mais diretamente relacionada ao medo. No entanto, a coragem não é a ausência de medo, mas sim a capacidade de agir apesar do medo. Ao cultivar a coragem, podemos superar nossos medos e alcançar nossos objetivos. Outras virtudes estoicas, como a prudência e a justiça, também desempenham um papel importante na superação do medo. A prudência nos ajuda a tomar decisões racionais e a evitar riscos desnecessários, enquanto a justiça nos orienta a agir de forma correta e justa, mesmo diante de desafios. As práticas estoicas oferecem um caminho para superar o medo e viver uma vida mais plena. Ao cultivar a virtude, praticar exercícios mentais e aceitar o que está fora de nosso controle, podemos transformar a relação que temos com o medo e construir uma vida mais serena e feliz. O impacto do medo na vida. O medo, quando não é reconhecido e trabalhador, pode ter um impacto significativo em nossas vidas. Ele age como uma sombra que nos acompanha, limitando nossas ações, sonhos e relações. As consequências de não enfrentar o medo podem ser diversas e abrangentes, impactando desde nossa saúde mental até nossas oportunidades profissionais. Paralisia e inércia. O medo intenso pode nos paralisar, impedindo-nos de tomar decisões importantes e seguir em frente. Ansiedade e depressão. A preocupação constante com o futuro e a ruminância sobre situações que temos podem levar ao desenvolvimento de transtornos de ansiedade e depressão. Isolamento social. O medo de ser julgado ou rejeitado pode nos levar a evitar situações sociais e construir relacionamentos mais superficiais. Saúde física. O estresse psicológico associado ao medo pode comprometer o sistema imunológico e aumentar o risco de doenças. Limitação de potencial. O medo de falhar ou de não ser bom o suficiente pode nos impedir de explorar nossos talentos e alcançar nosso pleno potencial. Como superar o medo pode transformar sua vida? Superar o medo não é uma tarefa fácil, mas os benefícios são consideráveis. Ao enfrentar nossos medos, podemos aumentar a autoconfiança e, ao superar desafios e sair da nossa zona de conforto, construímos uma maior confiança em nossas capacidades. Melhorar as relações, a abertura para novas experiências e a disposição para se conectar com os outros fortalecem nossos relacionamentos. Aumentar a felicidade, ao viver de acordo com nossos valores e objetivos, experimentamos uma maior sensação de realização e bem-estar. Alcançar novos objetivos e superando o medo, abrimos portas para novas oportunidades e podemos alcançar metas que antes eram inalcançáveis. Desenvolver resiliência e enfrentar o medo nos tornamos mais resilientes e capazes de lidar com as adversidades da vida. A filosofia estoica como guia para superar o medo. A filosofia estoica oferece um conjunto de ferramentas poderosas para lidar com o medo e construir uma vida mais plena. Ao praticar os princípios estoicos, podemos identificar e questionar nossos medos e aprender a identificar os pensamentos e opiniões que alimentam nossos medos. Aceitar o que não podemos mudar, cultivar o acessível diante de situações que estão fora de nosso controle. Focar no que está sob nosso controle e direcionar nossa energia para aquilo que podemos mudar, como nossos pensamentos e ações. Cultivar a virtude e desenvolver virtudes como a coragem, a prudência e a justiça para enfrentar os desafios da vida. O medo é uma emoção universal que pode ter um impacto significativo em nossas vidas. No entanto, ao reconhecer o medo, entender suas raízes e aplicar as ferramentas da filosofia estoica, podemos superá-lo e construir uma vida mais autêntica e feliz. Histórias de estoicos que superaram o medo. A filosofia estoica, com sua ênfase na virtude, racionalidade e facilidades, oferece um arcabouço poderoso para lidar com o medo. Ao longo da história, muitos filósofos estoicos e figuras históricas reveladas, através de suas ações, como é possível superar o medo e viver uma vida mais plena. Marco Aurélio, o imperador filósofo. Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico, é um dos exemplos mais conhecidos de alguém que aplicou os princípios da filosofia estoica em sua vida. Governando em um período de grande instabilidade, Marco Aurélio enfrentou enormes desafios, incluindo guerras, pragas e intrigas políticas. No entanto, ele manteve a sua serenidade e determinação, encontrando conforto e orientação nos seus escritos filosóficos.
Seus pensamentos para si mesmo são um testemunho de sua busca pela virtude e de sua capacidade de lidar com a adversidade. Epicteto, o escravo liberto. Epicteto, um escravo livre que se tornou um dos mais importantes filósofos estoicos, é outro exemplo inspirador. Apesar de ter vivido em condições difíceis, Epicteto desenvolveu uma filosofia que o permitiu encontrar felicidade e liberdade interior, independentemente das situações externas. Ele ensinou que a verdadeira liberdade reside em nosso controle sobre nossos próprios julgamentos e ações, e não nas condições externas. Sêneca, o conselheiro imperial. Sêneca, um rico filósofo estoico e conselheiro do imperador Nero, também enfrentou grandes desafios em sua vida. Apesar de sua riqueza e posição social, Sêneca experimentou a perda de seus queridos, a traição de amigos e a perseguição política. Através de suas cartas e ensaios, ele investiga suas reflexões sobre a vida, a morte e a natureza do bem e do mal, demonstrando como a filosofia estoica pode ser um guia para a felicidade, mesmo em tempos de sofrimento. Outros exemplos. Além de Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca, muitos outros filósofos estoicos e figuras históricas apresentadas como é possível superar o medo através da prática da filosofia estoica. Alguns exemplos incluem Cato, o jovem, um senador romano que se opôs a César e cometeu suicídio para evitar ser capturado. Musonio Rufus, um filósofo estoico que foi exilado por Nero e continua a ensinar uma filosofia mesmo em condições adversas. Espartanos, os espartanos eram famosos por sua disciplina, coragem e capacidade de lidar com a dor. Sua educação, baseada nos princípios da filosofia estoica, os prepara para enfrentar os desafios da vida. Lições a serem aprendidas. As histórias desses filósofos e figuras históricas nos ensinam que o medo é uma emoção natural, todos nós experimentamos medo em algum momento de nossas vidas. A virtude pode nos ajudar a superar o medo e, ao cultivar virtudes como a coragem, a prudência e a justiça, podemos enfrentar nossos medos com mais serenidade. A felicidade não depende das circunstâncias externas, e a verdadeira felicidade vem de dentro e pode ser cultivada, independentemente das condições externas. A filosofia estoica oferece ferramentas práticas para lidar com o medo e, ao aplicar os princípios da filosofia estoica em nossa vida, podemos transformar nossa relação com o medo e viver uma vida mais plena. O medo e a espiritualidade. Paradoxalmente, o medo pode ser um dos maiores impulsionadores da espiritualidade. Ao nos confrontarmos com nossas próprias limitações e com a finitude da existência, somos levados a questionar o sentido da vida e a buscar respostas além do mundo material. O medo da morte, por exemplo, pode nos contribuir para buscar um significado transcendente, para acreditar em algo maior do que nós mesmos. As religiões e o medo. As religiões, ao longo dos séculos, desempenharam um papel fundamental na tentativa de aplacar os medos humanos. Prometendo a vida eterna, a proteção divina e a reconciliação com o sagrado, as religiões oferecem um consolo e uma sensação de segurança diante das incertezas da existência. Os rituais religiosos, as orações e a fé em um poder superior são formas de lidar com o medo e encontrar um sentido para a vida. A espiritualidade não religiosa e o medo. No entanto, a espiritualidade não se limita às religiões institucionalizadas. Muitas pessoas buscam um significado mais profundo para a vida através de práticas como a meditação, o yoga, a conexão com a natureza e a filosofia. Essas práticas, ao promoverem a introspecção e o autoconhecimento, ajudam a reduzir o sofrimento causado pelo medo e a cultivar uma sensação de paz interior. O medo de um convite à transformação. Em vez de vermos o medo de um inimigo a ser combatido, podemos encará-lo como um convite à transformação. Ao reconhecer e aceitar nossos medos, podemos começar a trabalhar neles, a desafiá-los e a superá-los. O medo pode ser uma oportunidade para crescermos, para nos conectarmos com nossa essência e para descobrirmos um propósito maior em nossas vidas. A busca por um significado maior. A busca por um significado maior é uma jornada individual e única. Cada pessoa encontrará suas próprias respostas e seu próprio caminho. No entanto, a espiritualidade, seja ela religiosa ou não, pode oferecer ferramentas e recursos valiosos para essa busca. Ao cultivar a compaixão, a gratidão e a acessibilidade,
podemos transformar o medo em uma força positiva e encontrar um sentido mais profundo para a vida. O medo e a espiritualidade estão intrinsecamente ligados. O medo pode ser um gatilho para a busca por um significado maior, enquanto a espiritualidade pode oferecer ferramentas para lidar com o medo e encontrar paz interior. Ao considerar a natureza universal do medo e ao cultivar uma prática espiritual que nos conectamos com algo maior do que nós mesmos, podemos transformar o medo em uma força positiva e viver uma vida mais plena e significativa. Exploramos como os princípios estoicos podem ser ferramentas poderosas para enfrentar o medo e cultivar a coragem. Ao diferenciar o que está sob nosso controle e o que não, ao praticar a funcionalidade acessível, e ao focar no presente, podemos transformar a ansiedade em resiliência. Convido você a incorporar esses ensinamentos em sua vida cotidiana. Lembre-se, uma jornada de autodomínio é contínua, e cada pequeno passo nos aproxima de uma vida mais serena e significativa. Sêneca, o maior obstáculo é o medo. Uma vez vencida, nada é impossível.